Mais uma provocação Sim, para quem quiser ler a parte da Eva, não vou ler, as pessoas têm que ter alguma curiosidade. Portanto, além destas duas figuras, de Adão e Eva, tu povoas o teu livro com muitas figuras mitológicas. Isso que nós estávamos a dizer, queria, para quem não as conhece intuitivamente, tem que procurar uma fonte, tem que saber o que é que elas nos dão para além do que se escreve. E isso é muito interessante, porque uma pessoa está a ler e, de repente, quando nós sabemos, claro que os sentidos vêm-nos imediatamente, os outros sentidos todos. Mas depois há uma descoberta para além do livro. Isso é muito interessante. Mas a minha questão é, como é que tu escolhes estas personagens? Ou seja, estas personagens que vão para além, ou seja, o Adão e Eva, claro, é uma criação, mas depois tens várias figuras gregas, como é que, ou seja, associas a história a uma das personagens e elas aparecem, algumas são associadas. Ou tu queres metê-las? Eu esta tenho que A meter. personagem não há um trabalho de personagem. A personagem é o tal metatexto, remete. Sim, porque elas são subejamente conhecidas. Não é? A questão é, o Adão e Eva já falaste, mas depois, por exemplo, na questão do Nicomedes. Isso é, pá, isso podia ser António Joaquim, não há problema nenhum. Isso é uma. São personagens que acabam por dar só com o nome. Não é propriamente um livro em que vai desenvolver a personagem, em criar conflito com a personagem e depois haver um desenlace. Normalmente a estrutura narrativa faz. Há uma remissão para determinadas personagens conhecidas. As outras são epidérmicas, quase figurantes. Não é? Quase não se dá, não há, a estrutura do livro não dava para desenvolver, aparecem para contrapor um bocadinho aquilo das outras personagens que as pessoas conhecem da filosofia. Mas não lhes podes retirar a simbologia que elas têm. Sim, tem. Quando metes o Quixote, já sabemos o que é o Quixote. Claro, mas a questão é, e se ele fizer de outra maneira? No Adão, e se o Adão se for representado de outra maneira? A ideia é fazer outra coisa, ter outro papel social, entre aspas. Não é? Se uma pessoa tem um determinado papel social, é fazer com outro papel. Não é? Entre aspas. Contradizer-se. Não, depende. Neste momento estás apresentado no livro, mas também és professor, não é? Portanto, é tal coisa, é pôr o Quixote no outro papel. Ok. É nesse sentido. Mas não há aquele trabalho o trabalho, isso não é um romance, não é um conto. Em que um romance tens que explorar a personagem, tens que dar uma identidade psicológica. Que as pessoas conhecem, não precisas A questão é dar-lhe outro. Isso víssemos, não é? É a mesma coisa que estar a ver uma pessoa num determinado papel. E vê-la de outro. Olha o nosso presidente, que anda sempre de gravata e é presidente e vai tomar banho. Entrar, é dar-lhe outra. Neste primeiro capítulo, depois de uma pessoa conseguir entra nesta criação, e depois há aqui algo que eu acho delicioso, que são as batalhas, ou a batalha sensorial, ainda neste primeiro, as batalhas sensoriais. E aqui tu começas há uma folha de sal, diz os sentidos precisam de um estímulo para serem ativados. Eu acho que inclusive é aqui, quando falas aqui em saídas de emergência, eu acho que é aqui que surge uma das saídas de emergência. É no meio da batalha que surge uma das saídas de emergência. Portanto, ele faz sem descrever em demasia o que acontece, sem descrever em demasia, mas ele diz: chamem para ler este capítulo um pintor, um músico, um perfumista, um cozinheiro, um escultor, um estratega, um militar e um neurologista. Não estão aqui, como veem. Mas depois há dois exércitos. Há um exército dos afetos, os regimentos é o da audição, da visão, do olfato, do tato, do paladar, e depois há aqui outros soldados. E este exército vai confrontar-se com o exército do fingimento. Do quê? Do fingimento. E a batalha é sangrenta,
é muito interessante, gostei muito da maneira que arranjas para, no meio da batalha, uma estratégia para nós não termos uma ideia da batalha, uma imagem tão aterradora que alguém... Então, o que é que fazemos com os pedaços dos corpos que vão surgir na batalha? Ele diz, não, vamos pegar nesses corpos e vamos lhe dar uma outra vida, vamos lhe dar uma estética. E os inimigos, com essa estética, vão ser afetados. Mas a batalha começa de uma maneira muito agressiva. O Pollux corta a cabeça de Pégaso e a batalha é inevitável. E então, isto é... E o truque, para mim, a grande saída é esta, e esta frase é deliciosa também. E diz assim, numa primeira fase, o ponto de vista único deve ser implementado. Há que reduzir o espaço de manobra das linhas atacantes do inimigo. Isto penso que é o general Adão a falar. Teremos mais tarde que abrir a perspectiva e aumentar o plano de ataque com um avassalador sentido estético das forças no terreno, com a diluição das cores e pela conjugação plena de todos os sentidos. E agora diz assim, abertas as vias do estético, as vias da ética surgirão naturalmente. A contemplação terminará com a maldade e a perversão que os coloniza. Eu acho isto é uma das verdades que para mim é quase como ir à Itália e dizer aquela gente não podia ser, não podiam ser brutos, porque a estética está de tal maneira disseminada que se vive aquela estética através de uma ética. A ética entra por causa da estética. Eu acho que isto é uma das saídas. Não sei se tinhas esta noção. Mas... sabes que o livro, cada leitor depois vai encontrar a sua saída de emergência e os seus sentidos. O livro está feito para... Normalmente as pessoas precisam de uma orientação. As pessoas têm que se orientar elas próprias. Eu apenas lanço o mote, não é? O próprio cérebro, voltando ao cérebro, nós estamos sempre a criar narrativas para ordenar. Tudo em nós é sempre a criar narrativas para nos ordenar o mundo que nos rodeia. Nesse caso concreto, a questão dos sentidos sensoriais e da questão da estética tem obviamente, porque isso tens razão, quando as pessoas estão imbuídas num sentimento de contemplação, estarão mais aliviadas perante si, perante aquilo que a rodeia, e obviamente não vão exercer nem a violência nem o poder sobre o outro. Não exercer nem a violência nem o poder pelo poder, acaba por abrir esse caminho de uma ética, uma determinada ética. Obviamente que tem influências filosóficas aí, obviamente, mas a ideia é um bocadinho essa. A ideia também das batalhas sensoriais é também no sentido de dizermos que a única maneira de vivermos é utilizarmos os nossos 5 sentidos. Portanto, nós, se fôssemos os 5 sentidos ligados ao cérebro, vocês sabem. As batalhas sensoriais, eu já tinha dito isso, estas batalhas travam-se no cérebro. Este confronto entre estes exércitos é um confronto cerebral. O campo de batalha é o cérebro. Diz que é um plano ilimitado e que não está definido. Porque o nosso cérebro tem uma capacidade de moldagem tão grande que, reparem numa coisa, isso aí, nós podemos pensar o que quisermos. O nosso pensamento, na nossa cabeça, ajuda o que quiser, porque é uma potência brutal. Mas a ideia é, a maneira como utilizamos os 5 sentidos sensoriais é, no fundo, a maneira de usufruirmos daquilo que é a nossa vida cá. Portanto, e eu não tento dar aí uma explicação um bocado metafísica, mas cada um é que saberá, porque nós não sabemos o que é que está para além da vida, não é? Mas aquilo que aqui estamos, sabemos que é através dos sentidos, da maneira presencial, através do tato, do cheiro, da visão, da audição, que nos permite usufruir da vida como ela é. E depois, a questão do fingimento, é que o digital está a dissimular os sentidos. E estamos a perder alguma coisa no caminho. Não é? Mas isso é apenas um caminho especulativo, não é verdade, mas a ideia é essa. É pôr-nos a tentarmos ver se realmente, então se fôssemos voltando um bocadinho à ficção científica, fôssemos tipo robôs ou destituídos, porque hoje em dia nós sabemos que a inteligência artificial trabalha em binário, mas não é capaz de trabalhar em conjunto.
por exemplo, mandas um programa de computador fazer uma pintura, ele faz-te tudo sem produção.